Olá pessoal, está entrando no ar a partir de agora o nosso debate-papo. Eu sou Alberto Brizola, o amigo de vocês, e nossos convidados especiais de hoje são a doutora Ângela Quimbango, ela que é presidente da Associação Advocacia Preta Carioca, Vanessa Senra, advogada de família, e o doutor Léo, delegado Léo, ele que é presidente do Sindicato dos Delegados do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, está no ar o Debate-Papo. A gente sempre começa com nota 0 e 10, hoje vamos transformar o 0 e 10 em pode ou não pode. Doutora Ângela Quimbango, seja bem-vinda ao Debate Alerge, o que pode e o que não pode. E hoje não vou falar o pode, Alberto, mas vou falar o não pode. Não pode a OAB Rio de Janeiro firmar um convênio com uma faculdade que ninguém conhece para bolsas de pós-graduação em Direito Penal. Então, esse é o não pode. Nós temos muitas faculdades aí renomadas, reconhecidas, né, que a OAB poderia ter estabelecido esse convênio, e infelizmente, eu não vou aqui citar o nome da universidade, da faculdade, até porque ninguém conhece. É isso, não pode. Não pode. Então, pode não vai ter hoje. Pode muita coisa, né, Alberto? Mas hoje eu vou desejar, nesse pode, que as pessoas que estão nos ouvindo, né, sejam felizes, realizadas, né, tenham um excelente dia. Eu acho que é por aí. Maravilha. Doutora Vanessa Senra, seja bem-vinda. O que pode e o que não pode? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente sempre quer voltar, né? Hoje vou falar. Todos nós estamos comovidos com a tragédia que a gente viu acontecer recentemente com a jovem Juliana, que sofreu uma negligência ao não ser resgatada num tempo adequado enquanto fazia uma trilha. O meu não pode aqui é porque quando eu fui me deparar com as postagens na rede social, eu tive uma infeliz surpresa. Na verdade, não dá nem para dizer surpresa, porque a gente sabe o quanto que isso é comum, de muitas pessoas culpabilizando essa mulher pela tragédia que aconteceu. Então a gente vê muitos comentários, mas por que estava viajando sozinha? Mas o que estava fazendo lá nesse raio desse lugar? E a gente aqui, né, esse tipo de abordagem transfere a responsabilidade, colocando a responsabilidade por uma tragédia que poderia e deveria ter sido evitada para a vítima. E a gente faz isso o tempo todo quando a gente tem uma vítima mulher em diversas situações de negligência e de falta de cuidado. A Juliana não morreu por uma queda fatal e brutal. Ela morreu por falta de socorro de um sistema que lucra com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com a nossa ânsia por liberdade, mas que na hora de nos socorrer nos negligencia. Não funcionou. Exatamente. Então, o meu não pode vai para essa perspectiva pequena e reducionista que aprisiona mulheres e não garante a nossa segurança, né? Se fosse efetivo garantir a segurança por isso, mas não é efetivo. Então, que a gente repense isso. Muito bem. Doutor Leonardo Afonso, seja bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui também. O que pode e o que não pode? O meu não pode vai mais uma vez para o governador Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro não cumpre com os servidores do Executivo e os servidores do Executivo ainda estão sem a recomposição salarial, a segunda e terceira parcela da Lei 9436 de 2021. Enquanto outros servidores públicos do Estado, como da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, receberam essa recomposição salarial, os servidores públicos do Poder Executivo ainda aguardam, então não pode essa falta de compromisso do governador. E o que pode? O que pode, eu vou, na verdade, também parabenizar os servidores pela manifestação que fizeram aqui semana passada, cobrando os seus direitos, de forma ordeira, organizada e vindo reivindicar aqui os seus direitos, essa cobrança da recomposição salarial que é devida aos servidores do Executivo. Muito bem, só lembrando que o doutor Leonardo Afonso é delegado-presidente do Sindicato dos Delegados do Rio de Janeiro, lembrando também aos ouvintes e telespectadores, obviamente, que a Rádio Alerge, o Debate Alerge, é um debate plural e democrático. Todos têm o direito de A a Z de darem a sua opinião e suas opiniões são respeitadas. Na verdade, não significa a opinião, obviamente, da Rádio Alerge, mas uma rádio democrática não poderia, de forma alguma, censurar ninguém. Aqui nós temos convidados de centro, de esquerda, direita e até radicais, e todos são respeitados e bem-vindos.
Nosso primeiro assunto de hoje é mais justiça para a advocacia. Foi sancionada a Lei número 10.819 de 2025, aprovada pela LERJ, que isenta advogados do Rio de Janeiro do pagamento antecipado da taxa judiciária ao ajuizarem ações de cobrança ou execução de honorários, sejam contratuais ou mesmo subessenciais. A medida se aplica a todas as fases do processo e busca ampliar o acesso à justiça, especialmente para jovens profissionais. A presidente da OAB do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, celebrou a conquista. Então eu vou começar pela doutora Ângela Quimbango, que também foi candidata, inclusive, à presidência da OAB, com uma brilhante votação. Doutora Ângela, como a nova lei impacta o acesso da advocacia à justiça, especialmente para iniciantes na carreira? Só uma correção, Alberto, eu fui candidata a vice-presidente e o candidato a presidente foi o doutor Marcelo Oliveira, meu querido amigo, para quem eu mando um beijo. Muito bem. Mas sobre este assunto, é muito triste a realidade que a advocacia do Rio de Janeiro enfrenta em relação a taxas e custas processuais. Então, quando a gente tem uma decisão desse monte, é muito importante para a advocacia, não somente a jovem, mas toda a advocacia. Porque você imagina, seu cliente está lhe devendo os seus honorários, que é o seu direito, e você, para executar o seu contrato, você tem que pagar ao Poder Judiciário. Ou seja, você quer receber o seu dinheiro, você tem que ter dinheiro para pagar, para poder depois, então, questionar. Então, eu entendo que é uma medida, sim, salutar. Se eu comemoro isso, isso é uma medida em favor da advocacia. E tudo que eu quero na vida é que essa advocacia do Rio de Janeiro seja valorizada e respeitada como merece. Muito bem. Doutora Vanessa Senra, na sua opinião, a isenção pode estimular a valorização da advocacia e da justiça? Acho que sim, até porque a valorização do advogado e da advogada é uma medida essencial para a gente realmente ver a justiça funcionando, né? Se você não tem uma valorização desse profissional, esse profissional é quem é a tua voz no processo. Então, quando a gente está falando de processo judicial, as pessoas elas falam por meio das suas advogadas e por meio dos seus advogados. Então, se esse profissional não é valorizado, o seu processo não está sendo valorizado. E aqui é importante a gente fazer um registro também de que as profissionais mulheres, as advogadas mulheres, são mais beneficiadas ainda por essa medida, porque, infelizmente, a gente tem uma realidade de gênero, a gente tem um recorte de gênero também na cara da advocacia. A gente tem no topo de uma pirâmide ali da advocacia, geralmente, homens brancos, que são grandes donos de escritórios, que realmente lucram muito com a advocacia, mas a gente tem ali na base dessa pirâmide, mulheres que trabalham e trabalham muito, e muitos outros recortes, mas principalmente mulheres e mulheres que trabalham muito, recebendo muito pouco. Então, é uma medida eficiente não só para valorizar a advocacia, mas como para valorizar o teu processo. Porque profissional mal pago não trabalha bem em nenhuma profissão. É verdade. Doutor Leonardo Afonso, a medida é positiva na sua opinião? O senhor também é advogado, é claro. Eu fiz Direito, né? Sou bacharel em Direito. E aí, quando fui cursar a prova da ordem, eu entrei para a polícia. Então, não sou advogado, mas milito com muitos advogados o tempo inteiro, né, na polícia. E assim, toda ação nesse sentido de valorização dos advogados é muito importante. Até porque, Alberto, as custas processuais, né, no Estado de Janeiro são muito caras. Então, assim, é uma das mais caras do Brasil. Então, assim, qualquer medida nesse sentido de você flexibilizar ou possibilitar as pessoas de acessarem a justiça, né, até mesmo os advogados de cobrarem seus próprios honorários, ela é salutar. Tomara que essa medida depois ela se estenda para os contribuintes, para a gente diminuir essas taxas judiciárias do Estado do Rio, que são absurdas dentro do padrão nacional aí. Muito bem, vamos falar agora sobre visto para os Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou que vai passar a monitorar redes sociais de solicitantes de vistos de estudantes. Os perfis deverão estar abertos ao público e o comportamento online será analisado com critério de triagem. A medida, alinhada a diretrizes mais rígidas do governo Trump, visa reforçar a segurança nacional. A embaixada destacou que obter um visto é um privilégio e não um direito. Doutora Ângela Quimbango, a senhora concorda que conseguir um visto americano é um privilégio e não um direito?
Olha, Alberto, se eu for falar tudo que eu penso a respeito disso, o programa vai acabar e eu não vou conseguir concluir. Mas eu vou, então, me limitar a dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que repensar essa palavra globalização. Porque quando ela foi nos apresentada, era uma possibilidade da gente ter acesso, né, da gente fazer negócios. E hoje a gente vê aí os Estados Unidos dizendo que é um privilégio ter um visto e não um direito. Eu entendo que o ser humano ele tem o direito de ir e vir aonde ele quiser ir. Né? Quando você pensa que existe uma limitação, esse direito dele está sendo cerceado de alguma forma. Mas quero também aqui ressaltar a atuação das Big Techs, porque ninguém está preocupado com como as Big Techs se relacionam com os usuários. Né? A gente vê aí que o STF, lá, o Alexandre de Moraes, brigando para que o Facebook, né, respeite os limites, né, do Estado brasileiro, das leis do Brasil. Né? E a gente sabe que, infelizmente, essas redes, essas Big Techs, não respeitam coisa nenhuma. E agora os Estados Unidos propõem que nós estejamos com os nossos perfis abertos para triagem, né? Eu acho que boba quem quer ir para os Estados Unidos. Eu mesma não quero. Doutora Vanessa Senra, você acha que a censura, o que os Estados Unidos está fazendo, ou seja, se você falar mal dos Estados Unidos, fizer crítica ao governo Trump, por exemplo, na sua rede social, você já está com o visto negado? Esse que é o ponto, né? O nosso é um país tão democrático, não é mesmo? A gente precisa pensar que critério é esse, né? A gente vai abrir a rede social para quê? Para ver se essa pessoa realmente é uma ameaça, né? Ela é uma ameaça à integridade de outra pessoa, ela está ameaçando um cidadão americano, ela está indo lá para praticar um crime. Isso é uma coisa. E isso, inclusive, já faz parte do processo de qualquer investigação séria de qualquer país para permitir a entrada de um estrangeiro dentro do seu país. Isso é válido e natural e, inclusive, acho que diante de tantos casos violentos que a gente tem, isso tem mais aqui a acontecer. Outra coisa é a gente pensar num governo que se diz democrático e que vai analisar ideias, né? Então, se eu tô postando na minha rede social que eu discordo, ou do ponto de vista político, ou do ponto de vista ideológico do presidente de uma nação, eu não posso estar nesse território porque eu sou uma ameaça? Então a gente está falando de ameaça aqui. Ameaça às ideias, ameaça a uma divergência de ideias que deveria ser natural de toda e qualquer democracia. Então acho sim que é uma censura, principalmente pelos critérios que vão nortear essa escolha, que não serão critérios objetivos com base numa questão analítica de segurança, mas serão um combate a ideias divergentes. Que também resvalam em estudantes, né, Alberto? Muita gente sai do Brasil para estudar fora. É verdade. Aí você acaba cessando, de repente, um direito de um jovem, né, melhor se formar. Pois é. A medida pode gerar discriminação ou censura indireta, doutor Leonardo Afonso, principalmente para estudantes brasileiros que querem estudar nos Estados Unidos? Com certeza, dependendo da forma como for feita, vai gerar essa discriminação, esse preconceito, né? Mas a grande questão também é o seguinte também, é uma medida, vamos dizer, um pouco inócua. Porque se a pessoa vai ser fiscalizada, ela não vai passar, por exemplo, a postar o que ela gostaria. Exatamente. Né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, se a pessoa vou pedir o meu visto. Então, né, se ela tem ideias contrárias, por exemplo, ao governo, ela vai ficar um tempinho ali sem postar aquilo, apagar as postagens agressivas. Então, assim, é uma medida do ponto de vista, assim, no meu entendimento, bastante mais folclórica do que efetiva. Acho que é até simbólica, né, doutor? Eu acho que é uma medida mais simbólica do que prática, né? Para demonstrar força e uma imposição de ideias, né? Muito bem, farra das bravuras na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vou começar com a doutora Ângela Quimbango. Qual o normativo interno ou administrativo que regula as promoções por bravura? O Sindicato dos Delegados denunciou um aumento de 300% nas promoções por bravura na Polícia do Rio de Janeiro, desde a Lei Complementar número 204 de 2022. Foram mais de 900 policiais e 71 delegados promovidos entre julho e abril de 2025. O sindicato acusa o uso político das promoções, falta de critérios objetivos e ausência de transparência, com dados sendo mantidos em sigilo.
Pois é, né, Alberto? Primeiro a gente precisa entender quais são os critérios para, né, essas bravuras, reconhecidas bravuras. Isso é um ponto. Outro ponto é, com tantos bravos no Rio de Janeiro, por que ainda tem tanto roubo, tanto assalto, tanta gente, né, morrendo? Eu realmente acho muito estranho. A gente sabe que isso é fruto de construção política, né, nos bastidores, porque não pode ser outra coisa. E tem uma coisa, né, quando a gente começa a tratar assunto sério com falta de seriedade, a gente tem aí 300% de, né, aumento de reconhecimento de bravura, né? E aí, na verdade, quem realmente é um camarada que merece, acaba não tendo realmente o respeito que deveria ter. Verdade. Doutora Vanessa Serra, na sua opinião, essa questão da bravura incentiva, de certa forma, a violência policial? Na sua fala anterior, você falou duas palavras muito importantes quando a gente vai pensar em qualquer questão relacionada ao funcionalismo público, né? Que é um critério e uma transparência. Então, o ponto aqui não é se está certo ou está errado, algumas pessoas serem, sim, reconhecidas por um critério de bravura. A questão, primeiro, que eu te pergunto e devolvo à mesa. O que é bravura? Sei lá, bravura é um negócio extremamente subjetivo, né? Então, a gente não tem um critério para isso. Inclusive, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa brava, né, digamos assim, mas que ela não foi de acordo ali com uma linha política que estava com interesses vigentes naquele momento, ela pode ter sido brava quanto for, mas ela não vai ser reconhecida. Então, o ponto aqui é que esses critérios subjetivos, eles dão margem para qualquer coisa. Então, se você me perguntar o que é bravura, eu vou te responder, não faço a menor ideia, porque cada um de nós vai ter um critério diferente. Agora, se bravura for entendida, né, como um combate à violência, como um combate também armado e também violento, isso pode sim incentivar quando a gente não tem um critério inteligente para o que é ser bravo, né? Quando a gente pensa em polícia, a gente deveria pensar numa bravura inteligente, não necessariamente combativa do ponto de vista armada, que causa mortes, enfim, e compartilha aí desse colapso que a gente está vivendo. Doutor Leonardo, o senhor poderia explicar para a gente melhor o que é bravura e o que o senhor enxerga como farra das bravuras na polícia? Alberto, primeira questão aqui é um assunto muito complexo e deve ser analisado de maneira técnica. Claro. Tá? A bravura está prevista na Lei Complementar 204, que é a lei orgânica da Polícia Civil. Ela prevê que atos de bravura são atos incomuns de coragem, audácia e também atos investigativos de solução de crimes de alta complexidade. Então, não só aqueles atos de coragem, mas uma investigação de alta complexidade pode ser considerada bravura. Nós somos a favor da promoção por bravura. O que nós questionamos é exatamente essa falta de critérios objetivos. A partir do momento que você não tem critérios objetivos que delimitem o que são esses atos de bravura e, ao mesmo tempo, essa falta de transparência, porque há uma transparência, mas ela é muito simbólica ali. E aí, na verdade, o que acontece? Você não sabe o que é bravura. O policial civil, nós somos 9 mil policiais. O policial civil não sabe o que é bravura. E aí vai depender de quem está analisando aquela questão ali, como a doutora Vanessa falou. Então, dependendo de quem está analisando aquela questão, aquele ato vai ser considerado de bravura ou não. Então, assim, e outra coisa, nós temos 2 tipos de promoção que são ordinários, que fazem a classe, né, a ascensão da classe de maneira ordinária, que é a promoção por antiguidade e merecimento. A partir da Lei Complementar 204, a lei orgânica da Polícia Civil Estadual, houve alguns critérios maiores, né? A gente colocou, na verdade, alguns critérios ali que, na verdade, tiraram essa margem de discricionariedade da administração. E aí, como eles não podem mais promover no merecimento, eles passaram a promover na bravura. Por bravura. E aí, o que acontece? Você gera um desestímulo para ao os merecimento, policiais. né? Aí você tem casos de policiais, Alberto, de agentes que estão há 30, 35 anos na instituição e não ascendem ao ápice da carreira. Você tem casos de delegados com 24 anos, 25 anos de serviço e não ascendem ao ápice da carreira. Ou seja, você está fazendo uma inversão da pirâmide hierárquica, há um desestímulo institucional e você cria uma desorganização institucional tremenda. Então, um policial que está lá no plantão, lá na 35 DP em Campo Grande, trabalhando, atendendo 30 pessoas,
há 10, 15 anos, ele não merece um reconhecimento? Essa é a grande questão. Você começa a promover muito por bravura, ocupam-se aquelas vagas no cargo acima, e aí diminuem as vagas que seriam para as promoções de merecimento e antiguidade, na qual os policiais que trabalham, né, e movem a Polícia Civil, que são a maioria, gostariam de ter esse reconhecimento. Então, assim, só para esclarecer, nós não somos contra. O que nós questionamos é a falta de critérios objetivos, a falta de transparência, para que todos os policiais civis consigam enxergar ali, nós podemos também pleitear a bravura. E assim, a bravura tem que ser um ato excepcional. Ela tem que ser um ato extraordinário. Não é um ato ordinário. E com essa movimentação que está ocorrendo da instituição, o que acontece? Todo mundo agora quer uma bravura. Exatamente, aí o crescimento de 300%. Né? Hoje mesmo, nós tivemos 30 ou 40 processos de sindicância sumárias para verificar ali a questão da bravura. Exatamente porque está se distorcendo aquele ato que era para ser extraordinário, passou a ser praticado de maneira ordinária, as vagas que seriam para o merecimento e antiguidade ficam faltando e você causa um desestímulo total nos servidores policiais da instituição. Uma outra questão também é a saúde mental, principalmente da polícia. De 2020 a 2025, mais de 3 mil policiais em São Paulo se afastaram por motivos psiquiátricos, sendo que 653 só em 2024, segundo o levantamento do jornal O Globo. A cultura interna da polícia desestimula o cuidado com a saúde mental, tratando sinais de sofrimento como fraqueza. O silêncio e o medo de julgamento ainda agravam mais o problema, doutora Ângela Quimbango. Na sua opinião, qual a política institucional para a saúde mental e prevenção do suicídio, por exemplo? A profissão de policial é uma profissão muito complexa, né, Alberto? São pessoas que trabalham diretamente com violência, né, com problemas sérios, né, dos pequenos aos enormes, né, vamos dizer assim. E a gente pensa também na questão da instituição. A instituição acaba por desumanizar seres humanos, né, porque o policial, às vezes, é visto como uma máquina, né? Alguém que tem que resolver tudo, Você vê, se um casal briga, a gente chama a polícia. Se um gato subiu no telhado, antes do bombeiro, o pessoal liga para a polícia. Então, tem desde essas coisas que são pequenas, aspas, há também o homicídio, né, o latrocínio, né, enfim, coisas mais violentas, estupro. Então, o policial, essa profissão já deixa o ser humano exposto a uma vida de violência, né? E eu acho que a instituição, quando a gente pensa em polícia, a gente pensa logo assim, num tanque de guerra, né? São capazes de resolver qualquer coisa e aí essa coisa da humanidade fica em segundo plano. Aí eu acho sim que a polícia precisa olhar para os seus membros, né, com mais humanidade, sem ter acompanhamento psicológico, terapêutico, porque a gente que não trabalha com a violência nesse nível, todo ser humano precisa de terapia. Imagina a polícia. E ficar doente e ficar fragilizado não quer dizer que o cara seja fraco, quer dizer que ele está com um problema de saúde que precisa ser tratado. Doutora Vanessa Senra, na sua opinião, o acompanhamento contínuo e também psicológico pode melhorar a corporação de forma geral? Com certeza, né? Com certeza. A saúde mental é um tabu como um todo. E quando a gente junta saúde mental com a ideia que a gente tem de masculinidade, né? Porque aqui a gente está falando também intrinsecamente sobre a nossa ideia de virilidade, de masculinidade, do que é um homem bem-sucedido, viril, potente, que pode prover ali a segurança, né? Quando a gente junta esse combo, é um combo muito catastrófico. E quando a gente fala de segurança pública, isso fica completamente jogado a escanteio. A gente fala de segurança pública e a gente até pode pensar em mais policiais, né? Isso está mais no senso comum. Mas a gente não pensa na qualidade dessa pessoa ali trabalhando. A gente está falando de uma pessoa que está trabalhando com risco de morrer, muitas vezes, 24 horas por dia. Como é que a gente vai cobrar, de certa forma, estabilidade emocional, tranquilidade, inteligência emocional para administrar situações extremamente adversas de uma pessoa que não está sendo assessorado, cuidado e está gerenciando, está conseguindo
desenvolver ferramentas para gerenciar a sua saúde mental e que precisa tomar decisões, muitas vezes, letais e fatais, num curto espaço de tempo, sob um forte estresse ali naquele momento. Então, tenho certeza, não faço parte da polícia, nunca fiz, não tenho tanto contato com isso, mas acho que isso seria uma medida que até uma pessoa de fora, com um mínimo assim, de compreensão de humanidade, consegue ver que faria muita diferença, não só na qualidade de vida, mas na prestação de serviço que eles nos devolveriam para a sociedade. Mas na relação de advocacia, como você é ligado à família e à violência doméstica, Sim. você tem muito acesso à polícia. Sim. E como é que é o tratamento? Como é que você é recebida como advogada numa delegacia? Olha, e eu vou fazer um recorte aqui que as delegacias que eu mais frequento são delegacias da mulher, né? Então, são delegacias que têm ali um preparo maior para a oitiva de vítimas de violência doméstica. O que não significa que a gente está falando de um atendimento que eu não tenha críticas, eu tenho algumas, mas a gente já está falando de algumas pessoas com um olhar mais especializado para o tipo de causa. Mas o que a gente vê ali são profissionais geralmente extremamente exaustos, tá? E com uma falta de sensibilidade e de paciência que eu não reporto necessariamente a uma questão individual daquela pessoa, né? Claro que existem pessoas, a gente tem tratos diferentes com pessoas diferentes, somos diferentes, mas eu acho que a gente não tá falando disso, do fulaninho, da Mariazinha ou do Joãozinho que tem esse tipo de traquejo, né? Ou não. Eu acho que a gente tá falando de uma profissão que vem sendo adoecida e que a exposição ao trabalho dele vem adoecendo cada vez mais. Então, quando a gente é ouvida, quando a gente leva uma mulher, muitas vezes, em situação de violência para ser ouvida numa delegacia, ela vai se deparar com uma policial ou com um policial que estão exaustos, cansados, sem paciência, sem valorização, com um monte de coisa para fazer e que não vão dar e não conseguem dar o suporte emocional e adequado, técnico e fornecer um ambiente ali tranquilo que ela merece, que deveria ter. Doutor Leonardo Afonso, há protocolos adequados e acessíveis aos policiais em relação à questão psicológica? Alberto, é um tema muito importante a gente abordar aqui, porque a gente vive num estado extremamente violento, né? Um dos estados mais violentos no país, várias organizações criminosas que fazem verdadeira balbúrdia com o nosso estado em vários momentos. E muitas das vezes nós não nos preocupamos, como sociedade, eu estou falando assim, com quem está fazendo aquela segurança ali, exercendo, né, a prática da segurança pública, com os policiais. Então, na verdade, há uma negligência histórica em relação a essa questão da saúde mental dos policiais. Então, assim, é uma questão histórica, é uma questão que o policial ele é um herói, ele tem que ser, né, ele tem que ser forte. Então, na verdade, o que a gente defende, na verdade, são protocolos institucionais para que haja uma avaliação periódica obrigatória dos policiais. Imaginem vocês, né? Eu trabalhei 3 anos na delegacia de homicídios em Niterói. E aí, algumas vezes, eu me deparei, por exemplo, com a morte de policiais. Não foi uma. E como é que é? Imagina como é que é para você, policial, lidar com a morte de um colega? É muito triste, né, Roberto? Porque você morrer em razão do exercício da sua função é algo que as pessoas não conseguem compreender. É você morrer porque você é radialista, Alberto. Olha só que coisa absurda que nós... Então você morreu porque está exercendo a sua função. E aí você está na sua função, é um colega que está do seu lado, ele é baleado e morto, por exemplo. Aí isso gera uma consequência, gera uma questão psicológica naquela pessoa. Isso sem falar as escalas, às vezes, abusivas, né? A questão como é que se diz? Do assédio em cima do policial. Então, se faz necessário o quê? Avaliações periódicas obrigatórias na instituição. Qual tipo de assédio um policial sofre? Não, uma questão, por exemplo, de trabalhar numa escala maior, colocar numa condição, às vezes, colocar 1 ou 2 policiais para atender inúmeras pessoas, que aquilo sobrecarrega ele. E foi como que a doutora Ângela falou aqui. O policial, a gente tem que estar 100.000% com preparo psicológico. Porque nós chegamos lá, por exemplo, para um plantão, 8 horas da manhã, vamos ficar 24 horas e nós vamos nos deparar o tempo inteiro com desgraças e problemas. O tempo inteiro. Muitas das vezes a gente consegue ajudar as pessoas, consegue fazer o nosso trabalho,
mas tem que ter um preparo psicológico acima do normal. E outra coisa, tem que ter um protocolo para identificar aquele policial que está dando sinais, que está com um psicológico abalado, que está, por exemplo, às vezes atendendo a parte de maneira equivocada ou sem paciência, porque é um sinal ali que o psicológico dele está ruim. Tem que ter esse protocolo para identificar e aí fazer um caminhamento para ele para um tratamento, para depois ele voltar e poder atender a população como tem que ser. Verdade. Hoje teve até, inclusive, Alberto, permita-me. Doutora Ângela. Eu vi uma notícia de um policial que estava passeando com um cachorro, não sei se vocês viram, né? Era um policial civil e um PM. E aí o cachorro, acho que avançou no outro, e um dos policiais pegou e deu um tiro no outro. O policial civil deu um tiro no PM. E aí a gente começa a pensar, gente, a sociedade pensa dessa forma. Como é que uma pessoa armada, porque a gente imagina que uma pessoa armada tem condições de ter uma arma. E esse já mostrou que não tem a menor condição. Está aí a questão da saúde mental. Sem dúvida. Bom, uma outra questão também agora sobre violência, celular ao volante, distração que mata. O uso do celular ao dirigir é uma das principais causas de sinistros no trânsito, principalmente em relação a acidente, que já aumentou em torno de 400% ao ler mensagens durante a condução. Em 2024, o Detran registrou mais de 167 mil infrações por uso de celular ao volante, entre 2,3 milhões de multas aplicadas. A prática, apesar de comum, coloca em risco a vida do condutor e também de terceiros. Doutora Ângela Quimbango, quais ações educativas a senhora acredita que deveriam estar em curso, pelo menos, para conscientizar sobre o risco do celular ao volante? Aqui eu estou lembrando, Alberto, de uma amiga que foi atropelada, e eu até oriento as pessoas a fazerem isso. Quando o sinal fecha, a gente tem que esperar os carros pararem. Porque um condutor atravessou, ela viu o sinal fechar, ele atravessou e atropelou, ela foi lançada a vários metros de distância, ele foi embora, não prestou socorro. Sobre essa questão da pessoa dirigir, né, vendo o celular, a gente precisa primeiro pensar o seguinte: nós não fomos preparados, não essa geração que está aí, para estar tanto tempo exposto diante de uma tela. A gente não tem condições isso faz mal para a nossa saúde psíquica, né, para a nossa vista, nossa visão, né? E aí você pensa nessa coisa desse não preparo, e a pessoa está fazendo isso enquanto dirige, que requer que a pessoa preste atenção, né, na direção e ao mesmo tempo no celular. Então, em algum momento, evidentemente, em bom carioquês, vai dar ruim, né? Como já tem dado, como o aumento aí das multas, enfim. Acredito que, nesse caso, essa multa, e eu não sou a pessoa punitivista, mas acho que essa multa, para esse tipo de infração, tem que ser muito alta. Isso é um ponto. O outro ponto que eu penso que talvez deva ser bastante interessante é se um guarda vê que uma pessoa está dirigindo e está usando o celular para, não caso de aplicativo, evidentemente, mas está falando e tal, acho que tem que parar o camarada, mandar encostar imediatamente e colocar a multa, né? E, de repente, até conduzir para a delegacia. Aí, novamente, a gente sobrecarrega, doutor Leonardo, as delegacias, né? Porque qualquer pessoa que pensa minimamente ou que se acha um cidadão bacana, não quer ser conduzido para nenhuma delegacia. Então, acho que seria uma forma de educar, sim, pessoas que insistem em dirigir usando telefone celular. Uma boa sugestão seria a apreensão do celular. Inclusive. Seria um belo castigo para quem está dirigindo e falando ao celular. Doutora Vanessa Senra, o uso de tecnologias como câmeras e inteligência artificial pode reforçar a detecção de pessoas que estão ao celular quando estão dirigindo? Podem e devem, né? Na verdade, a gente tem que usar a tecnologia para isso mesmo, para isso que ela serve, para ela conseguir criar ferramentas para a gente viver, né? Construir regras de uma sociedade para viver melhor. Eu acho interessante que sempre quando alguém fala censura, isso é um absurdo, estão restringindo o meu direito individual, isso é censura, eu sempre dou o exemplo exatamente ou do cinto de segurança, ou do não dirigir, a proibição da gente dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, ou do uso de celular. A gente, quando vive em sociedade, a gente tem a nossa liberdade individual tolhida o tempo inteiro. Então, a gente não pode beber e dirigir.
A gente não pode falar no celular e dirigir. Por quê? Porque eu quero? Não, porque eu sou um risco. Eu me transformo num risco à vida do outro. Eu estou ultrapassando a minha liberdade individual porque eu me transformo num risco ao outro. Isso não significa que eu dirija bem ou que eu dirija mal. Isso significa que, aí a gente vai abrir um parêntese, né? Cientificamente, existem estudos que dizem que a gente diminui os nossos reflexos quando a gente está com a nossa atenção dividida. Então, não é você, grande alecrim dourado, eu, grande alecrim dourado, que vou conseguir me sobrepor a uma questão de um estudo técnico. Então, a gente precisa olhar para a ciência, ver o que ela está nos indicando e simplesmente criar regras, porque a gente vive em sociedade com base em regras. Então, vou dar uma outra sugestão. Ao invés de sobrecarregar a delegacia aqui do Dr. Leonardo, que ele já está me olhando aqui, mas a gente, de repente, pegar esse motorista, essa motorista, e obrigar a uma reciclagem, a passar uma tarde ouvindo por que, minha senhora, por que, meu senhor, que o senhor não pode fazer isso. Não é uma proibição baseada em nada. Quando a gente compreende o porquê que a gente não pode ou não deve fazer algo, a tendência de aderir a esse comportamento é muito maior. Então, fazer um curso, fazer uma reciclagem, obrigar a gente a passar uma tarde no Detran, encontrar olha com que as maravilhoso. vítimas. Perfeito, encontrar Boa. com vítimas, né? Então, olha aqui o que pode causar. Olha a estatística, eu não sei o que eu tô dizendo, tem uma estatística. Olha aqui o que causou nessa senhora, nesse senhor aqui. Então dá materialidade, porque senão as proibições, elas ficam muito no campo do abstrato. E é mais difícil a gente conseguir um cumprimento voluntário. Eu aproveito aqui para parabenizar a LERJ pelo parlamento juvenil que está acontecendo, porque é uma bela aula de democracia e, inclusive, em relação ao cumprimento de leis, que vai de encontro exatamente ao que a gente está falando aqui, essas e outras leis. E também a socialização das pessoas e o respeito à opinião dos outros. Muito bem. Doutor Leonardo Afonso, na sua opinião, a penalidade atual é suficiente para inibir o uso do celular ao volante? Alberto, essa questão da gente aumentar a penalidade, aumentar o rigor, temos que ter leis mais severas, nem sempre isso é a solução. Assim, se não houver conscientização da população nesse sentido, não adianta. Você vai colocar até pena privativa de liberdade de 1 a 2 anos e as pessoas acham que aquilo ali, na verdade, é uma coisa simples. Porque, infelizmente, né, ou felizmente, assim, na verdade, a maioria das pessoas se tornou dependente do aparelho celular. Então, utiliza aquele aparelho de uma maneira muito excessiva. E aí acha que pode dar uma olhadinha no trânsito, que não vai atrapalhar, mas é um grave risco você usar o telefone e dirigir ao mesmo tempo. Então eu acho que campanhas de conscientização, já vi algumas na internet, que simulam acidentes, que fazem a pessoa refletir. Eu acho que seria uma boa saída também a gente massificar essas campanhas de conscientização para que todo mundo passe a olhar aquilo com uma preocupação que é, com o perigo que é você dirigir e utilizar o aparelho celular ao mesmo tempo. Claro que as medidas sancionatórias, elas sempre funcionam, né? Uma multa, se for a segunda vez, uma multa dobrada, né? Eu acho que a delegacia é o último caso, tá, gente? Só se tiver o crime mesmo, assim. Mas muitas das vezes, algumas das vezes, por exemplo, pode se tornar uma direção perigosa. Uhum. Mas se a gente tomar isso como base, doutora, assim, levar todo mundo para a delegacia, você vai acabar causando uma distorção, né? A gente deve usar, na verdade, a medida administrativa. Uma multa dobrada e a conscientização aí para a gente melhorar esse cenário. Alberto, posso fazer uma complementação? Doutora Vanessa Serra. A gente tem alguns históricos de campanha de conscientização que surtiram efeitos muito positivos. Há um tempo atrás, a geração, eu tô com 31, tá? A minha geração, há 2 gerações passadas, por exemplo, era absolutamente normal beber e dirigir. Absolutamente normal. Era normal fumar dentro do avião. As pessoas não tinham nem... Isso não era nenhuma questão. Eu agora tô com 31 anos e eu tenho conheço muitas pessoas da minha geração que passaram, inclusive, a não se interessar mais tanto por ter um carro. Quer dizer, mudaram a relação com comprar ou não comprar um carro, porque sabem que vão beber no final de semana, já tem um pressuposto de que não vão dirigir depois de beber. E aí passam a não ter mais interesse em comprar um carro. Então a gente teve algumas mudanças, é claro que é a longo prazo. Uma campanha de conscientização, gente, não é um negócio que se faz em um mês. É uma campanha educativa, é um negócio a longo prazo, é um projeto a longo prazo. Mas a gente tem algumas campanhas bem-sucedidas
sucedidas, e eu acho que o beber e dirigir, a lei seca pegou, né? Como disse a doutora Bom Ângela aqui do Bom carioquês. Carioquês. A lei seca, por exemplo, foi algo que pegou e que mudou o comportamento de uma geração. Temos ainda acidentes depois da ingestão de bebida alcoólica? Claro, mas os índices diminuíram muito. Então vamos usar isso aqui como exemplo e fazer uma coisa parecida. Muito bem. Falando ainda em celular, Melissa Gouveia, de 45 anos, foi baleada nas mãos durante um assalto na Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. O criminoso atirou após se frustrar por ela não portar o modelo de iPhone desejado. Veja só. O caso expõe a escalada da violência na região, onde moradores relatam aumento nos assaltos, mesmo em áreas muito movimentadas. Doutora Ângela Quimbango. A vítima está internada em estado estável e a Polícia Civil está investigando o caso. Qual a atuação da Polícia Militar e a Polícia Civil nas áreas de aumento de assaltos na Vila Valqueire e a banalização da violência também, não é? Alberto, a gente sabe como é que isso funciona, né? Sempre que há uma violência, a gente logo após vê lá uma patamo, um carro de polícia que fica ali por 2 dias, mais ou menos, no entorno, e depois não está mais ali. E não está mais ali, todo mundo sabe por quê, né? Porque a gente sabe que o nível de violência do estado do Rio de Janeiro, nós não temos polícia suficiente para parar com essa violência. Então, acredito que essa história do celular, né, que o rapaz queria um iPhone, o bandido queria um iPhone e acabou dando um tiro na moça, infelizmente ainda vai se repetir algumas vezes. Doutora Vanessa Senra, como é que a senhora vê essa questão e a que ponto chega a violência onde um assaltante, por não ter o que ele queria, o produto da marca que ele queria, acaba atirando na mão da moça? Gente, isso é tão surreal que é difícil até a gente desenvolver algum tipo de comentário sobre isso, porque isso é muito surreal. Mas eu acho que a gente precisa, quando a gente vai debater algum tema de violento, né? Então, um tema de violência, a gente precisa sair também só do ponto de vista de policiamento. O que a gente vai fazer a curto prazo? Botar uma polícia lá a mais. Então, a gente vai botar 2 carros, tinham 3 carros, então a gente vai botar 5, tinham 5, a gente vai botar 10. Tinha esse policiamento ostensivo, a gente vai dobrar. Eu acho que o problema de segurança pública, enquanto a gente fizer, assim, um cara crachá de segurança pública com policiamento ostensivo, a gente não vai resolver o problema. A gente pode estar minimizando ali episódios violentos a curto prazo. Mas a segurança pública não se resolve só com polícia. Isso é uma medida que a gente sabe que não dá certo, a gente sabe que não é eficaz. Então, quando a gente vai falar de violência, a gente tem que falar, além disso, vamos aumentar o policiamento a curto prazo? Com certeza, perfeitamente. Mas vamos falar de educação? Vamos falar de serviço público que a gente tem dentro daquela localidade? Vamos falar por que a gente está com aumento de... Por que tem um índice de violência maior nesse lugar? Por que a gente está perdendo jovens, né, que estão entrando nesse caminho da violência tão cedo ali dentro dessa localidade? Quais outras alternativas a gente pode oferecer para isso? Porque eu acho que a gente precisa ter um plano estratégico a curto, médio e longo prazo. Senão a gente fica sempre assim, beleza, vamos aumentar o policiamento na semana que vem, mas aí na outra semana já não vai ter mais suficiente, a gente vai ter que deslocar para um outro lugar e isso não é um plano eficiente a longo prazo. Doutor Leonardo Afonso, a presença policial nas ruas é suficiente ou é proporcional ao aumento da violência? Segurança pública não é só polícia. A gente tem que debater isso de forma ampla e criteriosa, porque é um assunto complexo. A gente tem que dizer exatamente isso, ocupação do espaço público de maneira ordenada, para que o poder público possa prover os serviços públicos necessários, de educação, de saúde, de saneamento. Óbvio que isso tudo aliado a uma política pública de segurança eficiente. Emprego, geração de empregos, verdade, oportunidades, das pessoas empreenderem. E isso tudo aliado a uma prestação de segurança pública efetiva. Mas para isso também você tem que ter políticas públicas voltadas para a segurança pública. A segurança pública, muitas das vezes, é utilizada como manobras eleitoreiras, políticas. Você vê muitas políticas de governo, não políticas de Estado. E aí aquilo passa 2, 3 anos e aí acabou. E aí como é que fica? Aí volta a violência, aumenta a violência. A gente tem que falar de segurança pública, a gente tem que falar de presídio, condições do preso,
de efetivamente, quando a pessoa está presa, ela não ter contato com o mundo exterior. É uma série de questões que muitas das vezes passam ao lado ali. Óbvio que assim, a segurança pública ostensiva ela é muito fundamental. Eu dou um exemplo para vocês aqui, com a criação do programa Segurança Presente. O Segurança Presente é um programa que faz com que a Polícia Militar faça o trabalho dela de maneira mais eficaz, porque às vezes o cobertor é curto, então cria-se um programa para ela fazer um patrulhamento ostensivo naquela região ali. E a gente vê ali uma redução dos índices ali, naquele local. Então, assim, tem que haver mais políticas públicas voltadas para a área da segurança, ao mesmo tempo que a gente sempre tem que olhar esse macro aí, com outras políticas públicas para que a gente possa diminuir a violência. Prevenção é fundamental, sem dúvida alguma. Muito bem, nós estamos aqui no Debate Alerj e vamos falar agora sobre prédios de luxo avaliados em cerca de 6 milhões de reais que foram demolidos na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. As construções erguidas pelo tráfico de drogas simbolizam o avanço da ocupação irregular e o poder paralelo das comunidades. A ação faz parte de uma ofensiva do Estado para, na verdade, retomar o controle territorial. A operação contou com o apoio das forças de segurança e também de órgãos municipais. Doutora Ângela Quimbango, quais os critérios para identificação e demolição dos imóveis ligados ao tráfico? Alberto, o tráfico no Rio de Janeiro é algo assim que, enfim, a gente sabe o quanto é grande, quanto é organizado, e hoje de manhã eu estava vendo que lá na Rocinha acharam uma casa de luxo, não sei se vocês acompanharam isso, né? Uma casa, né? E que tinha uma parede falsa, tipo assim, coisa de filme, que o pessoal apertava assim um tijolinho, abria e voltava e encaixava direitinho, os caras, quando tinha incursão policial, alguma coisa, eles entravam por ali e saíam direto na mata. Então, isso é algo que realmente precisa ser visto com cuidado, porque atrás dessa casa nós devemos ter outras, né? Que a gente ainda não descobriu, a polícia não descobriu. E esse foi um trabalho conjunto da Secretaria de Urbanismo, a polícia, o Ministério Público, né? Em bom carioquês, o baile todo, né? O baile todo nesse momento. E aí é o seguinte, eu penso que, primeiro, tem lugares que essas casas esses apartamentos, prédios foram construídos em lugares que não poderiam ser construídos, porque parte de reserva ambiental já começa por aí, né? Então, dizer assim, vamos demolir, é algo bem raso, né? Bem simples, porque há pouco teve aquela história lá, o traficante fez tipo um resort, foi recentemente na Cidade Alta, né? E foram lá e quebraram tudo e tal. A minha pergunta é, por que não pegou aquilo ali e organizou, né? E aí o poder público entraria e deixaria os moradores usar como área de lazer. E a mesma coisa são esses prédios levantados. Se realmente está afetando ali o meio ambiente, tem que ser derrubado. Se não, por que não pensar nesses moradores, gente que não tem casa, ocupação, sim, uma ocupação, né, decente. Um bom exemplo também de ocupação que agora me veio aqui são esses casarões no centro da cidade. Eu sempre pensei, o prefeito poderia pegar esses casarões e nem doar o casarão, mas fazer uma espécie de comodato para quem quer cuidar. Então o camarada entraria, ficaria ali por 10 anos, num contrato de comodato. Se ele fez tudo direitinho, vamos renovar esse contrato. Se não, meu amigo, um beijo, um abraço, que tem gente que quer morar direito, quer cuidar de onde mora. Então, é isso. Se não tem nenhum problema com a questão ambiental, vamos derrubar. Mas se dá para levar, já que está pronto, então vamos pensar, vamos aproveitar isso daí, tirar o tráfico e colocar, então, o pessoal. Doutora Vanessa Serra, na sua opinião, a atuação pública tem sido suficiente para evitar a construção de prédios ilegais, principalmente pelo tráfico? Não, com relação ao tráfico, a atuação pública não tem sido nada eficiente em nada, né? Assim, nem para evitar a construção de casarão, nem para evitar outras coisas. Mas acho que o ponto aqui maior, nesse caso específico, é que não é uma demolição necessariamente porque quem construiu é um traficante que teve o produto, que o dinheiro desse traficante chegou ali na mão dele de forma ilícita. Eu acho que o problema é até um pouco diferente. O problema é que aquele
aquele negócio é uma construção irregular que pode causar risco a pessoas. Por quê? Exceto se a gente estiver falando de um traficante, arquiteto ou engenheiro, ele não sabe construir nem uma mansão, nem nenhum outro Mas, tipo doutora, de... você precisava ver hoje na televisão o nível da construção, coisa de luxo. Não é uma coisa simplesinha, não. Aí eu acho que o caso, assim, nesse caso, pelo menos a justificativa do poder público foi que essa construção era uma construção que ofereceria risco à população local por deslizamentos, né? Então, assim, quer dizer, não é exatamente porque quem construiu vem com o dinheiro assim ou assado. Acho que é mais do ponto de vista de aquele imóvel é um imóvel que pode causar um prejuízo, um risco, um acidente, um deslizamento, a morte de outras pessoas? Sim, se sim, ele vai ter que ser demolido, seja com dinheiro lícito ou ilícito. Agora, se for uma questão da propriedade daquela pessoa, aquela pessoa conseguiu dinheiro para, né, para construir aquilo de forma irregular, aí sim a gente poderia e deveria falar de outras formas, né? Não precisa demolir aquilo, mas pode fazer uma expropriação, pode fazer, enfim, alguma coisa que transfira a propriedade. A questão é que, geralmente, na favela, todos os imóveis são construídos a toque de caixa, não tem nada de arquitetura, tudo ali oferece risco. Muito bem, doutor Leonardo Afonso, como garantir que as políticas públicas e essas ações não resultem em fatos negativos e violações para os moradores comuns da comunidade, que são a maioria, na verdade? Essa é a grande questão, Brizola. A primeira coisa aí que a gente tem que avaliar é o seguinte: demoliram, mas o erro já foi permitir a construção. Já erramos lá atrás, em algum momento, que não tínhamos o controle do zoneamento adequado e permitir a construção inadequada em local que não poderia ser. Depois da construção, daí tem que ser visto isso. Se realmente oferece risco, tem que ser demolido. E outra questão também que a gente tem que avaliar é o seguinte: como perceber quando as instituições trabalham de maneira integrada, você consegue algum resultado efetivo. No caso, aí, os policiais, o Ministério Público, a Secretaria de Ordem Pública fizeram uma boa ação, identificaram um local que trazia risco, que era utilizado para o tráfico. Porque o grande problema do tráfico do Rio de Janeiro é esse tráfico armado, né? Essa violência que eles empregam. Porque nenhum desses fuzis que eles portam são fabricados aqui no estado do Rio de Janeiro. As drogas também não. As drogas também não. Então, assim, mas a questão principal é o tráfico armado, é o armamento. Porque é isso que gera todo esse problema de violência. E como é que essas armas chegam à mão desses traficantes? Na verdade, há uma falta de patrulhamento, aí, de controle de fronteiras, seja estadual, seja... né? Aí vem por todas as diversas formas possíveis, Alberto. É navio, é avião, é meio rodoviário pelo Paraguai. Então, assim, diversas formas que nós não conseguimos impedir que essas armas ingressem no Rio de Janeiro. E aí nós ficamos subjugados por esses marginais que utilizam o armamento de maneira ostensiva para ocupar um território. E aí a grande maioria das pessoas que moram na comunidade, que muitas das vezes também sofrem com aquela organização criminosa que ocupa aquele local, porque a gente fala muito, não, mas assim, a pessoa que está lá, ela não gostaria de sofrer o que ela sofre. É quem mais sofre, né? Ela não gostaria de ter que obedecer às regras daquelas pessoas ali, que simplesmente tem lá um regramento próprio. E muitas das vezes sofrem as consequências por não ter obedecido lá uma regra de convivência criada pelo tráfico. Então é muito ruim, né? Essas pessoas ficam subjugadas. Então, assim, tem que haver atuação do poder público de forma eficiente, de maneira integrada, mas a gente tem que olhar outras questões também. Como é que essas armas estão chegando? Se você pegar aí o número de fuzis apreendidos no ano passado, nesse ano aí, é recorde. 500, 600 fuzis. E esses fuzis vão para a polícia, não? Alberto, na verdade, o que acontece? As polícias, de um tempo para cá, elas têm tentado padronizar a utilização do armamento. Porque, às vezes, esses fuzis são de outras marcas, outras questões. Então, eles, salvo engano, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas têm padronizado a utilização do armamento. Isso facilita você organizar, verificar, comprar, treinar. A questão também da substituição de peças. Porque quando você pega um fuzil fabricado, né, nos Estados Unidos, o outro na Rússia, o outro, e cada um tem o seu mecanismo, aí você não cria... Você
tira essa padronização que não é adequada para uma força policial. Entendi. Entendeu? Muito bem, mais deputados, esse é o último assunto do nosso debate de hoje. Mais gastos, impacto de 64 milhões. O Senado aprovou a ampliação do número de deputados federais de 513 para 531, com impacto estimado em 64 milhões e 600 mil por ano, a ser compensado com o remanejamento orçamentário. A proposta ainda volta para nova votação na Câmara dos Deputados. A mudança afeta também a composição das assembleias legislativas e a distribuição de emendas parlamentares. A sessão foi esvaziada por causa das festas juninas. A parte dos votos foi colhida remotamente. Qual é o critério técnico para justificar o aumento do número de deputados, doutora Ângela Quimbango? Alberto, no final, é aquela história. Se vai aumentar o número de deputados federais, a gente vai ter alguns estados que também, né, terão os seus deputados estaduais, vai ter que aumentar o número. E o Rio de Janeiro, por exemplo... Vai diminuir. Vai diminuir, né? Mas a questão, acho que é orçamentária, né? Porque se a gente pensa que nós teremos mais deputados federais e também estaduais, né? Se isso acontecer, isso acaba explodindo dentro do bolso da população, né? Porque tem que ter mais dinheiro. Esses milhões vão sair de onde? Ou vão puxar a coberta de um lugar, esticar para outro, vai ficar o pé de fora? Eu não sei, mas uma coisa é certa, no final isso termina com a população pagando o preço disso. Doutora Vanessa Senra, com o aumento, a senhora acredita que vai melhorar alguma coisa no país? Não acredito. E não acredito porque eu acho que a ideia aqui seria, a teoria, né? É aumentar a representatividade. Então, que você tenha lugares com uma maior representatividade das pessoas eleitas ali que a gente escolheu para representar. Só que, na minha opinião, a gente tem um problema antes disso, que não é quantitativo, mas é qualitativo. Qual é a qualidade dessa galera que está trabalhando ali pra gente? Porque... Tá, aí vou voltar ao bom carioquês. Se a gente tiver 10 pessoas não comprometidas, que não representam verdadeiramente os interesses da tua população, que a população não se vê reconhecida ali, se forem 10, se forem 15 ou se forem 20... Honestamente, qual a diferença do serviço efetivamente prestado pra gente? Então, eu acho que antes da gente pensar numa questão quantitativa, a gente deveria pensar numa questão qualitativa. A gente vota e depois esquece em quem votou, esquece de cobrar, esquece de ver qual é o programa dessa pessoa. Essa pessoa, eu tô votando nela, mas eu realmente sei o que ela pretende fazer? O que ela pretende fazer é condizente com os meus interesses, com o que eu acho que é melhor, com o que eu acho que é pior? Porque enquanto a gente não tem essa conscientização do povo mesmo, né, do eleitor, da eleitora, a gente pode ter 10, 15, 20, 30 que vai continuar um serviço mal feito, né? Doutor Leonardo Afonso, no momento de contenção fiscal, é justificável esse aumento de deputados? Alberto, eu acho que é um exagero do parlamento, né? Nós temos já 513 deputados. Se houver ali, né? Se tiver havendo ali alguma questão que se redistribua, né, na próxima eleição, você não precisa aumentar, você redistribui de forma igualitária para que haja uma representatividade adequada conforme o número populacional do Estado, mas você aumentar, criar mais despesas na atual conjuntura, eu acho que foi uma bola fora aí do Congresso Nacional. Muito bem, nós estamos então chegando aqui ao final do nosso debate. Vamos às considerações finais rapidamente. Doutora Ângela Quimbango, muito obrigado pela sua presença no nosso debate Alerj. Alberto Brizola, eu que sempre devo agradecer pelo carinho com o que sou recebida aqui na Rádio Alerj, por você, né, pelos colegas que trabalham aqui. Quero agradecer também a oportunidade de estar com a doutora e o doutor aqui à mesa, doutor Leonardo, né, e dizer que estamos aí, Alberto. Sempre que precisar da gente, estamos juntos e misturados em bom carioquês. Muito bem, muito bem. Doutora Vanessa Senra, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu sempre saio me convidando para voltar. Vou me convidar de novo e agradecer muito. Eu acho que isso aqui é um serviço público que o Roberto se presta, né? Agradecendo a sua pessoa, mas toda a equipe, porque quando a gente fala de política, quando a gente fala de segurança, a gente
às vezes tende a ter um debate muito reducionista. E aqui a gente consegue ampliar um pouco o nosso debate com visões diferentes, Verdade. né? Gente que pensa diferente, gente que pensa parecido, gente que pensa totalmente assim, na lado oposto do que a gente. E a gente sempre desenvolve um repertório melhor para os temas. Então, muito obrigada e quero voltar. Muito bem, o convite já está feito. É um aprendizado para todos nós. Doutor Leonardo Afonso, muito obrigado pela sua presença. Alberto, muito obrigado. Um prazer estar com você aqui. Doutora Vanessa, doutora Ângela. Foi extremamente prazeroso estar com você aqui. Sempre é, né? Você recebe a gente muito bem e consegue debater os temas mais complexos com leveza e com profundidade ao mesmo tempo, dando oportunidade para a gente se manifestar e cada um dar a sua opinião e, ao final, refletir para poder mudar, às vezes. Isso que é o mais importante. Então, assim, mais uma vez, agradeço muito estar aqui presente. Um abraço para você, para toda a sua equipe, para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez. Muito bem, pessoal. Estamos chegando, então, aos momentos finais do nosso debate-papo de hoje. Quero agradecer, em nome da direção da TV Alerj, do Luciano Silva, em meu nome, Alberto Brizola, aos nossos convidados de hoje, ao delegado Léo, presidente do Sindicato dos Delegados, à doutora Vanessa Senra, advogada especialista em vara de família, e a doutora Ângela Quimbango, advogada presidente da Advocacia Preta Carioca. A todos, o nosso muito obrigado e até a próxima.